entendendo o experimento histórico e seus impactos para o futuro da liberdade. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foi noticiado amplamente que os cientistas do laboratório Lawrence Livermore conseguiram produzir uma reação de fusão nuclear com geração de energia, isto é, resultou em mais energia do que inicialmente alimentada a reação. Apesar das limitações, o experimento americano entrará para a história. Os inúmeros aprimoramentos incrementais que serão feitos nas próximas décadas, embora importantíssimos, serão sempre ofuscados pelo momento do breakthrough. Este é um momento que ficará registrado para sempre, com implicações que vão causar transformações na sociedade. Jamais podemos ignorar como os aparatos de tecnologia, isto é, as condições materiais, podem contribuir para moldar a sociedade e sua organização política. Não dá para dissociar, por exemplo, a capacidade tecnológica de construir navios e o aprimoramento incremental das técnicas de navegação ao longo dos séculos anteriores, cujo resultado foi o período conhecido como mercantilismo. Essa era produziu figuras históricas, como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo. Não são lembrados todos os navegadores da época, nem os mais habilidosos, mas apenas os pioneiros, pois são eles que habitam a cultura oral que são as aulas de história do ensino escolar. A invenção da prensa foi outro caso de inovação tecnológica que contribuiu muito para mudar a civilização, pois a partir dela houve a difusão de jornais, impressos e panfletos, o que culminou numa descentralização da informação, para os parâmetros da época, ajudando a distribuir pelas pessoas os ideais da liberdade. Ideais estes que acabaram resultando nas revoltas populares do século XVIII contra a tirania das monarquias absolutistas. Aqui no Brasil, nesse período, também houve inúmeras revoltas liberais descentralizadas, espalhadas pelo país inteiro, independentes entre si, contra o poder central da família real. Por enquanto, ainda vivemos no paradigma da revolução energética do final do século XIX. Os avanços desse período incluíram, sobretudo, a geração de eletricidade em larga escala e a criação de motores de combustão interna e motores elétricos. Os ganhos de eficiência e qualidade que vieram no século XX e que observamos hoje foram ganhos incrementais, mas nenhum breakthrough. Na verdade, houve uma nova fonte primária de energia que fez uma diferença substancial no século XX, que foi a fissão nuclear. Contudo, seu impacto permanece limitado, bem aquém das expectativas iniciais de que seria transformador. Ainda somos herdeiros da revolução dos combustíveis fósseis, que são os alicerces de nossa civilização atual. A fusão nuclear renova as esperanças que foram perdidas com a fissão. Esta se mostrou problemática por causa da capacidade de provocar catástrofes devido ao material radioativo, que é a matéria-prima de sua reação. Características estas que a fusão nuclear não possui. Logo, em tese, quando o problema tecnológico da fusão for inteiramente resolvido, não haverá características que a impeça de ser amplamente utilizada. Será que, ainda no século XXI, vamos finalmente, de forma simbólica, sair do século XIX? Sairemos da era dos combustíveis fósseis para entrar de fato na era da energia nuclear? Para entender um pouco do experimento histórico que foi realizado e como será o impacto de tal tecnologia na luta pela liberdade, primeiramente é necessário um rapidíssimo entendimento da física básica em questão. A experiência é regida pela chamada força forte. Dentro do núcleo dos átomos há prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não possuem carga elétrica. Sabendo que cargas semelhantes se repelem, como então os prótons conseguem ficar unidos dentro do núcleo? Não deveriam se repelir? E se repelem, e com muita intensidade, pois a distância entre eles é ínfima. O núcleo dos átomos só mantém a coesão porque entra em cena a chamada força forte, que recebeu esse nome justamente por sua capacidade de manter os átomos unidos a despeito da intensa força de repulsão eletrostática produzida pelos prótons, salientando que é uma força de curto alcance na física, ou seja, é relevante apenas para núcleo de átomos e distâncias semelhantes. Assim, já se pode entender o experimento. No dia 5 de dezembro de 2022, 192 lasers foram disparados de forma sincronizada contra um cilindro minúsculo. Essa cápsula focalizou a luz dos lasers em moléculas de hidrogênio, visando aquecer e pressionar o alvo uniformemente em todas as direções, isto é, de forma esférica. Por uma fração de segundo, a temperatura excedeu a do núcleo do Sol, promovendo a fusão dos núcleos dos átomos de hidrogênio em hélio, mais a liberação de energia. Foi escolhido o hidrogênio, pois ele é o átomo mais leve que existe, e sua fusão com outro hidrogênio gera o hélio, que é inerte e ideal para se produzir, visando segurança quando se está em tais condições de temperatura e pressão.
Conforme explicado, o próton, que tem carga positiva, dentro do núcleo de um hidrogênio, naturalmente repele o próton do núcleo do hidrogênio vizinho. O físico Neil deGrasse Tyson, em seu programa Star Talk, fez uma analogia para explicar o fenômeno. Ele diz que é como rolar uma bola colina acima. Se não der energia o suficiente, a bola nunca chegará ao topo. Entretanto, se a pessoa rolar a bola cada vez mais rápido, dando-lhe mais e mais energia, eventualmente a bola alcançará o topo. Ele descreve que isso acontece com os prótons de hidrogênio no problema de aproximação deles. Quando se aumenta a temperatura, que acelera tudo, eles se aproximam um do outro. Aumente ainda mais a temperatura e então eles se aproximarão ainda mais, até chegar o momento em que os prótons estarão perto o suficiente para que a força forte comece a operar. Por isso, a alta densidade de pressão e a alta temperatura aparecem para superar essa barreira de repulsão eletrostática entre os prótons. Após isso, com a entrada da força forte, tem-se então a fusão termonuclear. Mas por que energia é produzida neste processo de fusão? Neil explica que, simultaneamente à explosão nessa esfera uniforme de alta densidade e alta temperatura, na parte interna há uma implosão, ou seja, há o consumo de massa com o produto tendo menos massa do que quando começou, e com a equação energia igual a massa que multiplica a velocidade da luz ao quadrado, observa-se que a massa que se perde em um lado se manifesta como energia do outro, ou seja, na reação, a massa consumida no sistema se converteu na energia produzida e tão comemorada. Nas condições controladas do laboratório, a energia incidida pelos lasers sobre os hidrogênios foi de 2,05 megajoules e a energia liberada no final foi de 3,15, um ganho energético de 50%, o que em termos percentuais é um valor surpreendente, além de ser uma evidência indiscutível que houve produção de energia na reação. O que será aprimorado ao longo das décadas é que para disparar os lasers de 2 megajoules foram exigidos 300 megajoules de energia elétrica. Sobretudo, para ser viável comercialmente, além da eficiência ter que melhorar, a reação de fusão deve ser repetida em sequência, rapidamente, e os alvos, as moléculas de hidrogênio, devem ser produzidas a baixo custo e em grande número. Apesar da importância das energias renováveis, como a solar e a eólica, os problemas de espaço e a baixa eficiência em relação aos combustíveis fósseis as tornam inviáveis no longo prazo. Simplesmente não é possível substituir os hidrocarbonetos por sua negação. É necessário substituí-los por um sucessor, isto é, fontes de energia superiores que, em menos espaço, são capazes de produzir mais energia. A revolução tecnológica, que seria a disponibilidade da fusão nuclear, traria consequências radicais para a sociedade, da mesma forma que outras inovações também trouxeram. Como já dito neste vídeo, seria impossível a luta pela República sem a criação da prensa e a produção de jornais. Como também teria sido impossível a consolidação do capitalismo de massa se não fosse a revolução dos combustíveis fósseis e os motores de combustão interna. O que preocupa é ver todo o financiamento para os projetos de fusão nuclear ser estatal. No caso americano, o laboratório Lawrence Livermore foi financiado pelo Departamento de Energia e pelo de Defesa, ou seja, é o Estado americano que detém o poder e o conhecimento sobre a tecnologia. Nesta toada, dois cenários se apresentam, um pessimista e um otimista pela perspectiva libertária. O cenário pessimista é que a tecnologia permanecerá na mão do Estado, onde seus agentes se aproveitarão para impor de cima para baixo uma direção pré-determinada por eles à sociedade. Quem não será seduzido pelo discurso de uma visão de futuro gloriosa, ainda mais com o Estado distribuindo energia barata? Até o ano passado, poderia-se dizer que os libertários não seriam seduzidos por este discurso. Contudo, a invasão da Rússia na Ucrânia mostrou o contrário, com muitos libertários ao redor do mundo se aliando aos interesses do invasor em nome de restaurar os preços mais em conta dos combustíveis e da energia. Ressaltamos que o libertarianismo é sobre ética, não sobre comodidade. Uma vez que o Estado, possivelmente monopolista da tecnologia de fusão nuclear, oferece seu planejamento central e aliado a ele energia barata, é muito possível que os indivíduos aceitem tudo em nome dos menores preços de energia. Por isso, é importante alertar agora, enquanto a tecnologia ainda está no berço. O cenário otimista é aquele onde agentes privados do mercado, ao verem a possibilidade de sucesso da fusão, vão financiar laboratórios de pesquisa para desenvolver a tecnologia no intuito de obter lucro, ou seja, vender energia para pessoas, de modo bem mais descentralizado que o Estado, para recuperar o mais breve possível
o valor dos investimentos e ganhar dinheiro. Assim, com a potencial transição energética para a era da fusão nuclear, há de um lado o cenário em que o Estado se apodera da tecnologia e tenta usá-la para controlar a população. De outro, tem-se empreendedores querendo vendê-la almejando lucro. Quando empresários estão buscando dinheiro, é a liberdade difusa das pessoas que sai ganhando. Quando o Estado busca realizar um plano ou uma visão de futuro, sempre há perda de autonomia dos indivíduos. Por fim, os libertários devem ficar vigilantes com a transição energética que se avizinha e torcer pela entrada dos bancos no financiamento da pesquisa da fusão nuclear. No mais, manter aceso o espírito empreendedor no presente, trabalhando pela competição energética. Buscar diversidade na produção com solar, eólica, biomassa, pois a diversidade na produção vai acabar criando diversidade na distribuição. Um cenário de robustez energética e concorrência. Num futuro otimista, junto da iniciativa privada, o consumidor final será o grande beneficiado, tendo mais autonomia de escolha e devido à concorrência e contando com um produto mais barato. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Estação Verão, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!